cara falou assim, tá ali atrás daquele pneu, né? Aí eu falei assim, o pneu de moto, né? Aí eu falei, pô, animal agressivo, né? Atrás do pneu de moto, tudo bem, né? Que eu falo assim, o medo cada um tem um seu. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? A pessoa tem medo de barato, mas o medo é dele, né? O medo é dele. Então nós temos que discutir, se você tem esse medo, eu tenho esse medo. Mas enfim, o nosso trabalho é lá atender a ocorrência. Mas lógico, que isso é um pouco cômico nesse sentido que eu vou explicar. E aí, o pessoal chegou lá, eu falei, então vai lá, puxa o pneu. Aí a pessoa puxou o pneu, aqueles ratinhos desse tamanho, assim, pequenininho, né? Aí, tipo, né, resolveu a ocorrência lá, enfim, né? Aí, quando eu retornei pro quartel, né, aí o pessoal que é bombeiro sabe que toda vez que tinha uma ocorrência assim, meia, que era, né, que não era uma ocorrência de bombeiro, quem fiz para analisar friamente não era, né? Mas assim, aquela pessoa que estava comigo, o medo é dela, não adianta. Nós somos funcionários públicos, né, e devemos atender, e é o nosso trabalho. Aí, mas eu quis indagar, que eu sempre procurei, assim, entender o porquê das coisas, né? Aí ela falou assim, não, mas é que quando o solicitante me ligou, né, que é uma pessoa que está lá no assunto da ocorrência, ele falou assim, que tinha um animal lá que ficava só com os pés no chão e vinha para cima da gente querendo morder a gente. Aí eu pensei assim, tá, mas e ele falou que o tamanho que era? Ele falou, não, que era grandão. Inclusive o bombeiro, ele ligou pro bombeiro que o bombeiro tem uma bota de cano longo, a bota de cano longo ia proteger. Eu falei, tá vendo? Aí eu peguei e analisei, exatamente, né? Se eu tenho uma bota de cano longo, em tese ele achava que o ratinho lá ia morder a perna dele. Então a nossa bota de cano longo até o joelho, o ratinho não ia alcançar, enfim. Então assim, para você se colocar no lugar da pessoa, para você entender o porquê que o cara liga, né? Então às vezes a gente acha que pra gente é cômico, assim, e é realmente, é pra nós, né? Mas para quem tá chamando, para quem tá solicitando, é o problema. Porque assim, se ele não conseguiu resolver, ele vai ligar para alguém. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Quando você não consegue resolver, você liga para alguém. E ele ligou pra gente, né? E teve uma outra também do marimbondo, né? Ela falou que era captura de marimbondo, inseto agressivo. Na época a gente fazia isso, hoje o bombeiro já não faz, né? E aí nós fomos lá, na verdade era extermínio de né, coisa que não se faz hoje em detrimento ao meio ambiente, né? Aí nós fomos lá e o cara falou, não, o caça marimbondo tá ali, perto do quadro de força, né? E uma chuva, Mauá essa época, tava uma chuva assim terrível, torrencial. Eu falei, caramba, né? Você não conseguia nem enxergar direito. O limpador de para-brisa nem conseguia limpar a água que caía da chuva. Aí a gente chegou lá e falei assim, cadê o... Ele falou, tá a caixinha ali. Aí eu fui lá, dessa vez eu contei, tinha 15 marimbondos, né? Aí eu peguei a luva de raspa, né? Bombeiro sabe a luva de raspa, tipo essa luva de pedreiro, né? Dei um tapa assim na caixa do marimbondo, esfreguei assim, matei os marimbondos, né? Aí o cara falou assim, caramba, vocês são bons mesmo, né? Assim, pra gente era normal, né? Eu fiz isso, aí eu falei assim, pô, mas por que você fez isso? Eu fiz isso pra ele, assim, pra mostrar pra ele, mas não falei pra ele, pra mostrar pra ele, assim, se ele tivesse pegado uma madeira qualquer ali, chegado feito a mesma coisa que eu fiz, ele poderia resolver. E toda vez que eu ia nessas ocorrências, assim, que muitas pessoas falavam que eram cômicas e que não era coisa até de bombeiro, né? Eu sempre mostrava para o solicitante o porquê, né? O que ele poderia resolver, né? Ó, se você fizer assim na próxima vez, por quê? Você tem que trazer eles para o nosso lado, não criticá-lo, né? Porque eu falo, o medo é dele, ele tá lá, ele paga os impostos deles, né? Entre aspas, né? Ele vai chamar um serviço dele quando ele achar que a situação, né, em que ele se encontra está desconfortável, está numa situação de perigo, enfim. E ele vai estar chamando a gente. Então a gente tem que sempre entender. Então eu sempre fui muito assim, lógico que tinha vezes que eu ficava bravo também, né? Enfim, sou todo... não entendo tudo também, mas na verdade, às vezes, depois de um certo tempo, você começa a amadurecer e tentar procurar, pelo menos, entender o outro lado. E não só ficar criticando. Porque crítica eu falo assim, né? Até na minha vida eu mudei, depois de uns 35 anos, eu mudei a tal da crítica construtiva, né? Eu faço uma análise construtiva, né? Então, quando você analisa as coisas no tentativa de construir, você melhora. Quando você fala crítica, a pessoa já fica assim, tá me criticando, enfim.